Miqueias 4, versos 1 a 13. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas, quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu tinha afligido. Dos que cocheiam farei um remanescente, e dos que foram lançados para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A você, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a você virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que você está gritando tão alto? Será porque você não tem rei? Morreram os seus conselheiros. Apoderou-se de você a dor como da mulher que está dando à luz? Suporte as dores e faça força, filha de Sião, como a mulher que está dando à luz. Porque agora vocês terão de sair da cidade e morar nos campos. Vocês irão para a Babilônia. Ali, porém, vocês serão libertados. Ali, o Senhor os remirá das mãos dos inimigos. Agora muitas nações se reuniram contra você, dizendo: que Jerusalém seja profanada, que os nossos olhos se deliciem com a ruína de Sião. Mas essas nações não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu plano. Ele as ajuntou como feixes a serem batidos na eira. Levante-se e comece a debulhar, ó filha de Sião, porque eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze. Você esmagará muitos povos, e as riquezas que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor, e os bens que eles conquistaram pela força serão consagrados ao Senhor de toda a terra. Miqueias 5, versos 1 a 15. Agora ajunte-se em tropas, ó filha de tropas, porque fomos sitiados, e ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra, e ele será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra, e quando entrar em nossas fortalezas, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 chefes do povo. Estes dominarão a terra da Assíria com a espada, e a terra de Nimrod dentro de suas próprias portas. Assim, nos livrará da Assíria quando esta vier à nossa terra e invadir as nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, ataca e despedaça a presa, sem que ninguém a possa livrar. A sua mão se exaltará sobre os seus adversários, e todos os seus inimigos serão eliminados. Naquele dia, diz o Senhor, eliminarei do meio de vocês os cavalos e destruirei os carros de guerra. Destruirei as cidades da sua terra e derrubarei todas as fortalezas de vocês. Arrancarei as feitiçarias das suas mãos, e vocês não mais terão adivinhos. Do meio de vocês eliminarei as imagens de escultura e as colunas, e vocês não mais se inclinarão diante do que fizeram com as suas próprias mãos.
Eliminarei do meio de vocês os postes da deusa Aserá e destruirei as cidades de vocês. Com ira e furor, eu me vingarei das nações que não me obedeceram. Um reino que não falha, quando todos os reinos decepcionam. Desde o início da história, o ser humano sonha com um reino ideal, um governo justo, líderes corretos, paz verdadeira, segurança duradoura. Mas a história também nos ensina algo doloroso. Todo reino humano falha. Mudam os sistemas, mudam os líderes, mudam as promessas. Mas o coração humano continua o mesmo. Depois de denunciar líderes corruptos no capítulo 3, Deus faz algo surpreendente no capítulo 4. Ele apresenta um reino completamente diferente. Não construído por mãos humanas, não sustentado por poder político, mas estabelecido pelo próprio Deus. Contexto do texto. O povo estava desiludido, com líderes, com a religião institucional, com a própria nação. E é exatamente nesse cenário que Deus revela: existe um reino que não depende de vocês, depende de mim. Miqueias 4:5 é um dos blocos mais belos e messiânicos do Antigo Testamento. Um reino fundado por Deus, não por homens. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes. Miqueias 4, verso 1. Esse reino não nasce da força, não surge da guerra, não se impõe pela violência. Ele é estabelecido por Deus. Enquanto os reinos humanos sobem e caem, começam e terminam, o reino de Deus permanece. E o texto diz algo revolucionário. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor. Verso 2. As pessoas não são obrigadas, elas são atraídas. Um reino onde a paz é real. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arados. Miqueias 4, verso 3. Esse verso não fala apenas de ausência de guerra, fala de transformação profunda. Armas viram ferramentas, destruição vira construção, medo vira descanso. E o texto afirma: cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Verso 4. Isso é segurança, isso é descanso, isso é shalom verdadeiro. O mundo promete paz, mas só Deus pode produzi-la no coração. Um reino que começa com os fracos. Dos que cocheiam farei um remanescente. Miqueias 4, verso 7. Isso é profundamente evangelístico. Deus não começa seu reino com os fortes, com os influentes, com os poderosos. Ele começa com os feridos, com os cansados, com os que reconhecem a própria limitação. O reino de Deus não exclui os quebrados. Ele nasce a partir deles. O rei que nasce pequeno para governar tudo. E você, Belém Efrata, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel. Miqueias 5, verso 2. Aqui o foco se afunila. Não é apenas um reino, é um rei. E Deus escolhe uma cidade pequena, um lugar improvável, um começo humilde. O Messias não vem com pompa, mas com propósito. E o texto diz: ele será a nossa paz. Miqueias 5, verso 5. Não trará apenas paz, ele será a paz. Um reino que liberta de falsas seguranças. Nos versos finais, Deus promete remover carros, fortalezas, ídolos. Por quê? Porque o reino de Deus não permite dependência falsa, segurança ilusória, fé dividida. O reino verdadeiro exige entrega, confiança, rendição, aplicação. Todos nós confiamos em algo: dinheiro, status, religião, pessoas, nós mesmos. Mas apenas um reino não falha, e apenas um rei é digno de confiança total. A pergunta desta noite é simples: quem governa sua vida? Nas noites anteriores, ouvimos a voz de Deus, fomos confrontados, fomos reunidos, tivemos o temor restaurado. Hoje Deus dá um passo decisivo. Ele nos apresenta o Rei. Se você deseja dizer: Jesus, governa minha vida, teu reino é o que eu quero, eu convido você a orar comigo neste momento.